Hoje nós vamos falar da segunda linguagem do perdão. E essa segunda linguagem é: aceite a responsabilidade. Você está comigo aqui? Assuma a responsabilidade. Mateus 18, 21, 22 vai dizer: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Diga comigo: não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa série tem sido tremenda porque, como nós falamos de tornar mais vivo, avivamento é tornar mais vivo, amém? Vocês já estão espertinho dentro disso. Tornar mais vivo. Agora, como eu torno mais vivo áreas, ou algumas áreas, ou algumas realidades da minha vida, se existem algumas áreas da minha vida que eu considero morta? Você está comigo? Então, o que nós temos levado vocês a entenderem? Que quando falamos de avivamento, não tem como nós ignorarmos algumas áreas. Não adianta tratarmos apenas uma dimensão do ser humano, se o ser humano precisa ter a sua vida de forma inteira. Então, quando falamos de perdão, falamos disso. Falamos de porta de entrada. Quando falamos de perdão, nós falamos que o perdão é uma das portas principais para muitas áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós acreditamos que, através do perdão, tudo começa a fluir na nossa vida, positivamente e negativamente. Perdão é a chave para a libertação. Libertação é você não apenas, amém? Endemonização. É deixar ser livre, é libertar, é liberar, é deixar ir. Então, libertação é o entendimento de que você precisa liberar algumas coisas, de que você precisa deixar ir algumas coisas. Por quê? Porque você precisa caminhar de forma mais leve. Amém? Então, tornar mais vivo na igreja é fácil. Agora, como nós fazemos isso em casa? Então, o que nós temos tentado levar vocês a entenderem? Que não existe uma vida dualista. Diga comigo assim: não existe uma vida dualista. Não tem como você ser uma pessoa em casa e ser uma pessoa na igreja. E não tem como você ser uma pessoa na igreja e outra em casa. Você precisa entender que o que você é na sua casa, você é aqui. E o que você é aqui, você vai ter que ser na sua casa. Agora, nesse ambiente é tudo muito mais fácil, é ou não é, gente? Aqui é fácil, aqui somos espirituais, aqui oramos com força, aqui temos predisposição para muitas coisas, mas quando chega em casa, quem se depara com a realidade que nós estamos vivendo, se não formos nós mesmos? Então, quando nós chegamos em casa, nos deparamos com uma realidade que é a realidade de termos que lidar com as coisas que nós deixamos em casa. Então, eu perguntaria para você hoje, quando nós começamos a falar de avivamento, o que você deixou em casa? O que você deixou em casa está vivo ou está morto? Porque se estiver morto, quando você chegar em casa, você se encontra com aquilo que está morto. E se a vida de Deus não estiver muito aflorada em você, então é o momento em que você corre risco de se contaminar com aquilo que não pode te contaminar. Você já percebeu que quando você está num ambiente onde tem uma carga, um cheiro muito forte, quando você chega perto de alguém, alguém percebe que você chegou carregando consigo algo? Pois isso no mundo espiritual funciona da mesma forma. Então, quando você sai da igreja, e é por isso que as pessoas não entendem, elas dizem: nossa, na igreja eu consigo orar, na igreja eu consigo buscar, na igreja eu consigo isso, na igreja eu consigo aquilo, na igreja eu sou forte, mas quando chega em casa, muda tudo, eu não tenho ânimo para orar, eu não tenho ânimo para ler a palavra, eu não tenho ânimo.
como tornar mais vivo, como ser alguém incendiado. Se você, quando chega na sua casa, parece que tem um sactel furado. Agora, que sactel furado é esse? Por que está furado? Então, o que nós temos levado? Não adianta vir aqui falar, vocês têm que se arrepender. Avivamento é arrependimento. Quantos já ouviram isso aqui? Avivamento é santidade. Avivamento é abrir mão do pecado. Todo mundo está cansado de ouvir isso aqui. Sim, mas o que é? Isso todo mundo sabe que tem que ser e que tem que fazer. Agora, como manter e como chegar até isso? Então é muito fácil eu falar, abra mão do pecado, fulano de tal. Abra mão disso, mas talvez o seu pecado, ou o pecado que você enfrenta, a brecha começou em algo que você não sabe identificar. E por isso que talvez você não consegue manter-se, porque você não consegue entender aonde está começando o problema. Então não adianta você chegar aqui na igreja, algo acontecer grandioso. Eu não estou invalidando o que acontece na igreja, amém? Eu estou levando você a um entendimento de que você precisa descobrir aonde está o ponto fraco da sua vida. E uma das facetas dos gomos que decidimos apresentar a vocês é exatamente esse primeiro tema: perdão, porque ele está ligado a muitas coisas. Então você não consegue ter um relacionamento sadio porque talvez possa ser o problema do perdão. Talvez você não consegue ter uma vida emotiva porque o problema esteja em dificuldade de relacionar-se. Você precisa perdoar. Então tudo, a base de tudo e grande parte da sua vida inicia aqui. Se você entender isso aqui, você saberá como lidar na sua casa com as adversidades que você está enfrentando. Você está comigo? Agora, você não tem como separar uma vida espiritual de uma vida natural. Você entende? O problema do avivamento. Na igreja, os crentes eram muito avivados. As pessoas recebem algo de Deus, mas quando chega em casa, é por isso que você escuta os boatos. Você fala assim, nossa, a pessoa está na igreja todo dia, mas ela dentro de casa, como é que ela é? Olha aí, para ser crente desse jeito, olha a minha vizinha. Para ser crente desse jeito, olha a minha mulher. Para ser crente desse jeito, eu não vou. Eu sou muito mais crente do que muito crente que se diz crente. Por quê? Porque essa pessoa, ela é mentirosa ou enganosa? Não. É porque talvez ela precisa identificar que existem coisas na vida dela que estão mortas. E que ela precisa tornar mais viva. Agora, como fazer isso? Quando você entende por onde você deve começar. Então, o avivamento é o quê, profeta? Avivamento para nós, além de arrependimento, de uma vida de santidade, tudo isso é você ter uma vida espiritual plena. Avivamento é você mostrar Cristo através da sua vida. Avivamento é você mostrar quem de fato você é todos os dias. Avivamento é você, dentro da sua casa, dar um testemunho de vida e não um testemunho de morte. Avivamento é as pessoas olharem para você e se inspirarem em você. A inspiração não pode ser apenas de alguém que está aqui na frente com o microfone. Você precisa ser uma inspiração. Isso é avivamento. Você precisa inspirar pessoas. Você precisa desafiar pessoas. Pessoas precisam olhar para você e sentir vontade de ter o Cristo que você tem e de viver a vida que você vive. Por quê? Porque Cristo está através da sua vida, porque Cristo está sobre você, porque Cristo é o centro da sua família. Você está comigo? Avivamento é você ter uma vida espiritual plena, mas também é você ter uma vida emocional plena. Então entenda, uma vida cristã nunca estará isenta de provações. Eu estaria pregando um evangelho aqui que não é verdadeiro, em dizer que você não vai enfrentar adversidades. Isso não é verdade. Eu sempre digo isso aqui. Se te apresentam esse evangelho, estão te apresentando uma mentira. O evangelho é você lidar sim com provações. As provações vão fazer de você alguém aperfeiçoado, vai provar o seu caráter. As provações vão fazer com que você se torne alguém forte, resiliente, alguém que tenha testemunho para contar, alguém que diga Deus fez, sim, porque Ele fez na minha vida. Então, o evangelho não é você não ter uma vida de provações, mas é você ter uma vida de provações, porém, vida de superação. Você está comigo? Então, o que você precisa entender? Uma vida cristã, ela não vai estar isenta de provações, mas ninguém pode viver provações eternamente. Se isso está acontecendo, algo está errado. Por quê? Se a sua vida não muda de estações nunca, tem algo de errado. Existe um tempo de guerra, mas existe o tempo de paz. Eu conheço pessoas que nunca estão em tempo de paz. Nunca nada muda. A vida financeira não muda, o casamento não muda, a vida, a saúde não muda. Peraí, tem alguma coisa errada. Se você está em Cristo, se você tem algo vivo em você, porque Cristo está vivo.
Se ele está vivo em você, algo precisa acontecer. Então, tem alguma coisa errada se algo não está acontecendo a partir daí. Você precisa entender que até o ano, ele tem estações. Você está comigo? Se a sua vida é apenas inverno, tem alguma coisa errada. Você precisa identificar. Por quê? Porque a sua vida não pode ser sol aqui e em casa ser chuva e tempestade e trovão. A sua vida não pode ser glória aqui e chega em casa relâmpago, raios e explosões. Tem algo errado, tem algo errado. E eu vim aqui hoje dizer para você exatamente isso. Não tem como você ignorar algumas coisas. Você precisa entender que é tempo das coisas mudarem. Agora, como mudam-se as coisas? Como as coisas mudam? Quando nós identificamos e temos a coragem para fazer mudar. Diga assim, as coisas mudam quando eu identifico. Mas principalmente, quando eu tenho coragem para mudar. Então, identificar é fácil. Porque hoje nós estamos diante de um mundo de muito apontamento. As pessoas sabem identificar tudo quanto é defeito seu. As pessoas sabem apontar todos os seus erros. Pergunto eu a você, apontar o erro é fácil. O que essas pessoas estão fazendo para fazer com que isso melhore em você? Identificar o problema é muito fácil. Agora, como mudá-lo? Como transformar? Temos que transformar. Se achamos problemas, temos que identificar e temos que fazer com que isso mude. E quando falamos de perdão, nós falamos disso. Por quê? Porque quando falamos de perdão, as pessoas acham que o perdão está ligado apenas a liberar perdão para alguém que fez algo muito grandioso, algo muito brusco. E você está entendendo por essa série que são desde as coisas mais estúpidas, de violentas, as coisas bobas. Que vai provocando uma série de sentimentos. Então, por que é tão difícil para algumas pessoas mudar? Porque é muito difícil para algumas pessoas dizerem, eu errei. Eu errei. Erro? Nessa nova temporada, nessa nova fase? É tudo que você não escuta, todo mundo está certo. Você já reparou que não tem ninguém errado? Todo mundo está certo. Ninguém erra. Está todo mundo certo. Desde o seu ponto de vista, todo mundo está certo. Quem tem o ponto de equilíbrio? Ou na verdade, ou a verdade, quem está disposto a abrir mão daquilo que carrega consigo, que é a sua verdade? Será que a sua verdade é a verdade de Deus? E se a sua verdade for absoluta para você, você está disposto a ouvir uma outra verdade? Então por que as pessoas não mudam hoje? Por que as coisas não fluem? Porque as pessoas não dizem. Como vai assumir a responsabilidade de algo que cometeu se as pessoas não admitem que erraram? Admitir que é errar, que errou ou que está errando é louvável. Então, a primeira coisa que você precisa entender quando você assume a responsabilidade para viver uma vida mais leve e precisa, em que você saiba que dentro da sua casa ou em algum ambiente que você está, precisa se mover alguma coisa de liberação, que é o perdão. Reconhecer o erro. Agora, quando você reconhece o erro, ou por que alguns não reconhecem o erro? Porque assimilam que reconhecer o erro é um sinônimo de fraqueza. Eu vou dizer para ele, para o meu marido, que eu errei? Ah, não vou. Eu vou dizer para o meu encarregado, desculpa, eu errei? Não vou, ele é arrogante. Eu vou, não vou. No fundo, aqui dentro, você sabe que você errou. Mas você não tem coragem. Isso é o quê? Uma brecha. Isso é uma porta aberta para que uma perseguição comece a acontecer no trabalho. Porque a palavra de Deus diz que a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Então, se você quebranta o teu coração e diante de alguém que se julga muito forte, você diz, eu errei, você começa a derrubar as fortalezas. Você deixa pessoas que se julgam autossuficientes desbancadas, desbaratadas. Você já reparou? Gente que às vezes está no topo da razão e ele está esperando que você venha com 2 pedras na mão e quando você chega perto dele você traz uma flor. E a pessoa fica sem graça. O mundo está precisando disso. De pessoas que digam, eu errei.
de pessoas que assumam a responsabilidade. Então, quando você entende isso, a partir daí, o adulto imaturo, ele começa a se tornar alguém maduro, porque ele começa a entender que não adianta justificar o seu erro. E essa palavra, ela é para você pensar. Não é uma palavra, hoje, a proposta da profeta não é fazer você vibrar no teu espírito. A minha proposta aqui hoje é fazer a sua mente ferver. Porque precisa de provocar algo dentro de você. Então você precisa parar e dizer: espera aí, se eu tenho que mudar algumas coisas dentro da minha vida, ou dentro da minha casa, ou no lugar onde eu estou, o que eu preciso identificar? Você está comigo? Então, quando você sair de casa, quando você sair daqui do culto, quando depois de você terminar de ouvir essa palavra, que você começar a maturar, a processar isso, você vai pensar: bom, se eu uso palavras rudes, eu preciso começar a mudar isso. Por quê? Porque isso, para mim, talvez pode ser algo normal. Mas para alguém, isso pode ser anormal. E se isso é algo que tem causado um problema, eu vou reconhecer e eu vou começar a mudar. Você está comigo? Então, o que nós mais vemos nesses últimos dias? Justificativa dando uma explicação que não isenta o erro. Vou trocar em miúdos. Por que você foi grosso? Eu fui grosso porque você fez isso semana retrasada. Você está lembrada? Fui grosso porque não dormi bem. Fui grosso porque quando eu estou com fome eu fico mal-humorado. A justificativa, presta bem atenção nisso aqui, não justifica o seu erro. Essa geração é a geração que se justifica para tudo. A justificativa não é assumir a responsabilidade de um erro. O fato de você justificar não significa que você reconhece. A palavra justificar ou justificativa não vai amenizar o problema de alguém. Não adianta você justificar. Quando você chega no seu trabalho, que você diz para o seu encarregado: eu perdi a hora porque o meu celular não despertou. Você justificou. Porém, se a regra é não chegar atrasado, você vai perder a sua cesta básica. Porque você vai receber a penalidade pelo seu erro. Então você justificou, mas isso não resolveu. E dentro das famílias é exatamente isso. Eu justifiquei, mas não resolvi. Eu justifiquei, mas não reconheci. Eu justifiquei, mas não parei para dar atenção. Então nada justifica uma tomada de atitude errada. Tomadas de atitude erradas precisam ser reconhecidas. Tomadas de atitude errada é aquele famoso ditadinho: enfia sua viola no saco e abaixa sua crista. Só que como fazer isso nesse tempo? Em que todo mundo está certo? Em que uma justificativa precisa ser empurrada de goela abaixo? Por isso é a geração que vive mais desemprego. Por isso é a geração que não consegue concluir os seus estudos. Por isso estamos diante de uma geração que tem morrido muito cedo, porque não honram os seus pais, porque erram e não tem coragem de reconhecer. Acha que simplesmente se der uma justificativa para a mãe e para o pai é o suficiente. Você está entendendo isso aqui? Então chegou a hora de entendermos que se queremos viver um avivamento, de ver paralíticos levantarem da cadeira de roda, se queremos passar pelas ruas e vermos a grande movimentação, porque eu acredito nisso, irmãos. Há um depoimento de Billy Graham, antes dele morrer, numa cruzada evangelística que teve, em que ele orou por várias bandeiras, de várias nações. Escuta bem isso. E quando chegou na bandeira do Brasil, ele pausou e ficou alguns segundos pausados. E algumas pessoas perguntaram a ele: o que está acontecendo? Ele disse: eu vejo algo no meu espírito. Eu vejo que do Brasil, o Brasil,
será a sede do grande avivamento que fluirá para as nações do mundo e da terra. Então, você consegue entender o que está acontecendo no cenário da nação? Deus está organizando as coisas, porque Ele está limpando de cima para baixo. Pega comigo, Ele está limpando de cima para baixo, está limpando os púlpitos da igreja, está recolhendo os santos, Ele está destituindo soberbos, mentirosos, enganadores, está limpando os altares, está fazendo com que as coisas se organizem de cima para baixo, para começarmos a ver mortos levantarem do caixão, porque eu creio nisso. Você está vivo, crente? Não, acho que você não está entendendo. Ou você acha que isso é só um texto bíblico? Não, eu acredito na Bíblia como uma verdade. Eu acredito. Quando aquela mulher estava ali passando com um corpo no caixão, Jesus passa. Eu acredito na ressurreição dos mortos. Eu acredito que um câncer, como há anos atrás, que eu tenho um DVD de uma coreana, que Deus usava essa mulher tremendamente, e que ela batia, e o tumor explodia. Em câmera, ao vivo, a mão daquela mulher entrava no tumor e puxava para fora. Eu acredito nisso. Mas como nós iremos viver isso no Espírito, se as coisas estão desorganizadas na nossa carne? Então não justifica. Temos que começar a reconhecer a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa falta de humildade em querermos ser os donos da verdade. Somos o Senhor da razão. Que razão? Qual é a razão? Não tem justificativa. Contendemos com o outro dentro da justificativa que achamos certo. O que é certo? Você está disposto hoje a abrir mão do que é certo e do que você julga errado para viver a verdade absoluta? Você quer ter seu casamento transformado? Abra mão daquilo que você julga, o controle que você tem. Se faça de fraco e ganha os fortes. Dê a tua face quando o outro pede um tapa de volta para dar entrada no divórcio. Você está comigo aqui hoje? Então não justifica. Um simples pedido de desculpa muda tudo e faz uma diferença. E eu digo mais, hoje não adianta tentarem ignorar essa verdade, porque ela vai ecoar até a divisão da alma do homem. Por quê? Porque hoje o orgulho de Leviatã, ele não vai dominar sobre esse lugar. Por quê? Porque isso implica em aceitar a responsabilidade. E essa é a geração mais irresponsável que eu já vi em toda a minha vida. Infelizmente, se a gente precisa fazer com que as coisas melhorem, eu preciso te falar a verdade. As pessoas não entregam no prazo e dane-se, resolve amanhã. Você tem um plano para entregar no seu trabalho, com os professores aqui, um plano de aula. A coordenadora pede amanhã, você entrega quando você quiser. O gerente pede um balancete, você faz quando você quiser. Teu esposo pede para você pagar uma conta que precisa ser paga amanhã, você paga a hora que você quiser. Por quê? Porque eu perdi a hora, ou porque o sol estava muito quente. Porque eu chamei o Uber e ele cancelou. Irresponsável! A guerra se instala nessa hora. Por quê? Porque talvez algo terrível possa ser que aconteça a partir de ali. Você precisa entender que ali começa a brecha para a guerra. É ali que começa a sede da guerra. É aí que Satanás começa a fazer a bagunça. Então admita o seu erro
E a primeira coisa que você precisa dizer é: eu admito o meu erro. Porque hoje, a frase que mais me irrita é: não foi culpa minha. Você já reparou, ou você conhece gente assim? Mas por que você deu aquela carona para aquela pessoa? Ah, você queria que eu fizesse o quê? Ó, a irresponsabilidade. A falta de assumir a responsabilidade de ser alguém casado. Você queria que eu fizesse o quê? O que eu queria que você fizesse? Eu queria que você dissesse que você não ia dar carona. Isso é um exemplo. Ah, mas fica chato. Ah, quer dizer então que você fica bem com alguém lá fora e fica mal com a tua esposa aqui dentro? Ah, aqui ó, você é psicótica. Ah, e o testemunho? Você precisa confiar em mim. E quem foi que disse que uma coisa tem a ver com a outra? Quem foi que disse que isso está ligado à confiança? A gente não está falando de confiança, a gente está falando de testemunho. Vocês estão conseguindo compreender? O que justifica o que não é justificável? Não tem justificativa. Mas por que você fez aquele comentário na foto daquela pessoa? É porque minha amiga é da escola. Mas ficou estranho. Mas qual o problema? Mas a minha amiga estava... Tem quantos anos você não vê a sua amiga? Ah, deve ter uns 15 anos. Ela nem lembra de você. Justifica você ir lá e fazer um comentário? Você acha que ela vai lembrar de você? Ah, nada a ver isso. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E com isso, como é que está ficando o seu casamento? Como é que está ficando o seu relacionamento? Como é que está ficando a sua vida, a sua casa? Ei, admita seu erro. Pare um minuto e admita o seu erro. Escute o outro. Isso se chama imaturidade. Você já reparou que tem muito adulto assim? Você está na sala, de repente você escuta um copo. Pá, na cozinha, quebrou. Aí você levanta correndo. O que houve aqui, gente? Quem foi que quebrou o copo, Azaf? O copo caiu sozinho. O copo levitou? Vou me quebrar. Copo suicida? Tem muito adulto assim. Faz cara de nada. Faz cara de paisagem. Mas como é que caiu o copo? Não sei, não vi. Gente, admita seu erro. Você é desastrado? Admita que você é desastrado. Gente, eu sou desastrado, então fazer o quê? Caiu. Lá em casa eu tenho uma tropa de elite aí. O maioral já ficou liberto. Mas aí o primogênito herdou a sucessão. Ele recebeu o mérito de rei da mesa. Porque toda vez na mesa ele precisa derrubar algo. Se ele não derrubar, não é ele. Admita. Como é que você entornou esse copo de Nescau? Tipo, papo reto. Como? Admita. Quando você admite, você se cura. Quando você admite, você identifica que você precisa melhorar a sua atenção. Não é fraqueza. É você dar olhos para o que realmente precisa. Eu preciso dar atenção aqui. Eu preciso observar isso aqui. Então, existe um doutor, o doutor Spencer, ele diz uma frase tremenda. Poucas coisas são tão poderosas quanto o bom senso e a sabedoria
sabedoria e força para admitir. Admita. Quando você comete um erro, você precisa esclarecer a verdade. Esclareça a verdade. Porque quando você começa a dizer, eu errei, é um passo importante para você se tornar uma pessoa responsável e bem-sucedida. Admitir um erro, um engano, revela muito a respeito do caráter. Por isso que tem gente que não admite. Ele morre ali seco, mas ele não admite que ele errou. Você conhece gente assim? Tá todo mundo falando. Um fala, dois fala, três fala, a irmã fala, o pai fala, o tio fala, o primo fala, o cachorro na rua fala. Todo mundo fala. As folhas falam, os pássaros falam. Ele é a única pessoa que não admite. Alguém fala assim, fulano, mas tu é igual uma mula empacada, tu é teimoso, tu é teimoso, tu é teimoso, tu é teimoso. É a voz parece que ecoa assim, ó. Tu é teimoso. Ele é a única pessoa que não aceita que ele é teimoso. Admite. Porque ninguém vai ganhar com isso a não ser você. A palavra teimosia significa andar para trás. Então, quando você teima em algo que está te fazendo mal, você está fazendo assim, ó. Teimoso. Tem gente que acha bonitinha essa palavra. Liga não, é teimosinho. Ele é teimoso mesmo, menina. Ele é teimoso. Por causa dessa palavra teimoso, tem gente que tem morrido. Porque a mãe fala, não vai. Ele bate o pé e fala, vai. Justifica. Eu vou, eu mereço, sou jovem. Vai. Não volta. Ó, andou para dentro da sepultura. A esposa está dizendo, meu amor, hoje eu sinto, eu não estou falando de manipulação, né? Estou falando de intuição, de sentimento. Não faça. Essa pessoa não é confiável. Teimoso, faça. Toma-lhe um golpe. Recebe uma facada. Depois chega em casa com a cara quente, sem saber nem como que começa a contar e a justificar a vergonha alheia que vai ter que passar. Por quê? Porque está todo mundo dizendo para você que o fulano não é bom e você está acreditando que ele é. Teimosia. Então reconheça o seu erro. Quando você primeiro aprende a reconhecer, segundo, você começa a assumir a responsabilidade de dizer, eu cometi, mas eu não vou permanecer dentro dessa situação. Então, quando você assume algo, você desenvolve uma palavra mágica, que é colocar em prática o pedido de desculpa, ou o diálogo, e sentar e tentar resolver. Então, a pessoa que está ofendida dentro dessa situação, ela não vai pensar duas vezes em olhar nos seus olhos e querer abrir o seu coração para você. Então, escute o que Deus falou comigo. Enquanto você continuar do mesmo jeito, sem assumir a sua responsabilidade, os seus sonhos continuarão sendo apenas ideias ou ideais. Jamais se tornarão uma realidade. Vou repetir para você, bem devagarzinho, para você anotar isso aí. Enquanto você continuar do mesmo jeito, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda, ninguém me manda. Conhece gente assim? Vai ter que me engolir. Se quiser, eu sou assim, pronto, acabou. Quando você me conheceu, eu sempre fui assim, nunca te enganei. E por aí você já conhece, parará e caixinha de fósforo. Então, isso tudo aí, enquanto você continuar do mesmo jeito, sem assumir a responsabilidade, seus sonhos continuarão apenas sendo ideais. E jamais se tornarão uma realidade. Às vezes você tem feito tudo certo, mas é alguém que nunca admite seus erros. Se você não admite erros, como é que você vai sair do lugar? Então,
vai dizer assim, mas eu sou assim. Isso aqui é muito poderoso. Eu poderia dizer que seria o terceiro tópico. Você precisa aceitar, você precisa aprender a diferença entre aceitar e entender. Diga comigo, hoje eu entendo a diferença em aceitar e a diferença em entender. Talvez o comportamento ele está ligado a valores. E eu preciso que você preste muita atenção nisso aqui. É um pouquinho metódico, mas isso vai mudar coisas na sua casa. Presta bem atenção nisso aqui. O que são os valores? Você já deve ter estudado isso lá atrás, ou nunca deu valor a isso. Os valores, eles são morais, sociais e éticos. São os valores. Agora, como os valores são formados, ou o que são os valores? São os conceitos, os juízos e os pensamentos que são considerados certos e errados por determinada pessoa ou uma sociedade. Então, onde eles são formados, os valores? Eles são formados nos primeiros anos de vida. Presta bem atenção aqui. Os pais, você já ouviu falar como é importante a formação da criança? O cuidado da formação do caráter da criança do primeiro até os 7 anos? Por causa disso aqui, ó, valores. Valores vão governar as decisões que essa criança no futuro ela terá. Você está entendendo bem isso aqui? Então, eles são formados ainda quando criança e são passados como? Através do convívio familiar. Através de experiências obtidas na vida social ou na sua vida no seio familiar. E isso tudo vai contribuir para quê? Para a formação do indivíduo. Então, os valores, eles são variáveis. Para um, alguma coisa pode ser certa, para outro, possa ser que seja errada. Você já está começando a entender? Então, aquilo que você acha certo, por exemplo, o outro tem que chegar na tua casa e tirar o chinelo na porta. Para outro, não tem problema nenhum ele vir da rua do jeito que ele está e entrar de chinelo dentro da sua casa. Valores, porque talvez na formação familiar lá, quando ele era criança, era normal, natural, entrar na casa de chinelo. Ele nunca foi abordado na porta por alguém dizer, tira o chinelo do lado de fora. E aí, quando ele casa, quando esse indivíduo vem morar com alguém, o que acontece? Ele vem com essa mania. Essa mania foi formada onde? Lá na infância. E aí começa, então, o problema. Por quê? Porque ninguém para falar assim, por que que você é assim? Por que que você não gosta de tirar o seu chinelo? Não, não existe isso. Larga de ser porco. Você vem lá da rua com esse pé podre e vem entrando dentro de casa. Não é assim? Ninguém para tentar entender por que que isso está sendo feito. Porque talvez isso foi uma cultura ou é uma cultura familiar. E que hoje, como um indivíduo morando com outro indivíduo, tudo muda, porque cabeças são diferentes. Valores também. Está comigo, gente? Eu sei que é um pouquinho metódico, mas você tem que entender isso aqui. Para você conseguir ter uma vida diferente dentro da sua casa. Então, o que vai causar a formação desses valores? É quando a cultura, ou na tradição, ou no cotidiano, você pratica alguns hábitos. E isso aqui está ficando claro para você. Por que que alguns comportamentos e formas de pensamento ou de pessoas são dessa forma? Por que que você vai num determinado grupo, todo mundo pensa da mesma forma? Você vai em alguns locais, a cultura é uma só? Não preciso trocar em miúdos, vocês estão entendendo? Porque para aquilo ali, ou para essas pessoas, isso é uma cultura. Por quê? Porque as crianças crescem vendo, se tornam pré-adolescentes, fazendo, se tornam adolescentes praticando, se tornam adultos cometendo a mesma coisa. E uma geração vai engolindo a outra geração, porque uma geração vai morrendo e a outra vai crescendo dentro desse ciclo vicioso. E isso é forte. Por quê? Por que que eu estou dando essa volta toda? Porque você precisa entender isso aqui agora. Então, os valores são inúmeros. Eu poderia falar de vários aqui, mas eu escolhi 2 para você entender o que está acontecendo na sua vida. Um dos valores
que eu escolhi para falar são os valores de desafios. O que é isso? Presta bem atenção. Pessoas que carregam consigo esse valor de desafios são pessoas movidas a novos desafios. Você conhece gente assim? Vou explicar melhor. Se permanecerem muito tempo no mesmo lugar, se sentem desafiadas e ficarão desconfortáveis. Tendem a não ter nada do valor segurança. Agora tu vai entender. Talvez alguém que você convive não pare em emprego nenhum. Por quê? Porque ele não tem nada do valor chamado segurança. Ele não se preocupa que amanhã tem uma conta para pagar. Ele não se preocupa com nada. Ele só fala assim, eu não estou aguentando mais ir para aquele trabalho. Porque um dos valores dele é desafio. Então o que ele quer? Ele quer sair dali. Não, já estou muito tempo nesse lugar. Já não tenho mais para onde ir aqui. Não muda nada, eu não tenho mais como mudar. Então o que você vai fazer, fulano? Aguenta as pontas aí. Não dá para tu sair agora dessa vez. Não estou aguentando mais. Amanhã eu vou dar um jeito de resolver isso aí. Eu vou meter o pé. E de repente você vê a pessoa entrando dentro de casa e fala assim, mas como assim? Teu valor é segurança. Como você teve coragem? Eu não estou aguentando aquele trabalho mais. Mas e agora? Como é que a gente vai fazer para resolver a vida? A vida vai ser resolvida. Eu não estou preocupado com isso não. Isso não estava me fazendo bem. Amanhã eu vou comprar 1 quilo de batata e vou começar a vender na feira. Se não der certo a batata, eu vendo tomate. Se não der certo o tomate, eu vou vender peixe. Você está entendendo? Talvez isso foi um valor lá na infância. A cultura dessa família foi assim. E quando entra para dentro de um casamento, como é que muda isso? Se você não começar a entender quais são os valores. Junto isso, valor de responsabilidade. Qual é o valor de responsabilidade? O valor pode aflorar vários critérios. Como pontualidade. Quem é responsável, quem tem esse valor, que é o valor de responsabilidade, ele morre se ele chegar atrasado em alguma coisa. Aí o que acontece? Tem algo lá na sua empresa que você precisa chegar? Tem algo que você precisa resolver e fica alguém assim, ó, na frente do espelho, ó. Acho que não ficou boa essa prancha não, acho que eu vou molhar de novo. Vou rolar com Babyliss. Ih, borrou o delineador. Acho que eu vou ter que fazer outro gatinho. Enquanto isso, quem tem o valor de responsabilidade, ele está quase explodindo. Aí o que acontece? Quando ele entra no carro, ele não vai a 50, ele vai a 150. Porque ele quer compensar o problema lá. Aí algo pode acontecer ali na frente. Aí, quem tem o valor de segurança do lado, fala assim, você está correndo igual um maluco por causa de quê? Você quer matar todo mundo? Agora não adianta mais não, meu filho. Você não quis esperar acabar a partida do Free Fire porque a tua internet na rua ia cair? Agora o problema é seu. Tá com pressa agora? Agora não estou com pressa não. Agora não precisa matar todo mundo aqui dentro do carro não. Vai devagar. Ah, mas você não está mexendo na minha paciência? Agora você não quer que eu corra? Agora eu vou correr. Ó, tá todo errado. Porque não quis abrir mão lá do jogo na hora que tinha que abrir. Porque a internet ia cair. E quem está do lado é obrigado a engolir a justificativa dele. Ah, mas ontem eu não te esperei acabar de passar a prancha? E um erro justifica o outro? Como você vai viver avivamento dessa forma? Ei, presta atenção em mim. Não adianta querer resolver as coisas no espírito apenas, se você não resolver as suas coisas na sua alma e na sua carne e na sua mente e no seu coração. Mas profeta, como é que é isso? Como é que eu vou resolver isso? Tudo é muita informação. Calma, vai devagar. Senta e começa a observar o ambiente que você está inserido. Quais são os valores? Quem trabalha em empresa aqui? Levanta a mão. Na sua empresa, Guto, acredito que provavelmente em algum lugar tem lá missão, visão e... Guto está fazendo assim, ó, valores.
Você consegue dizer para mim um valor da sua empresa? Qualidade. Pronto, vamos segurar a qualidade. Vem comigo. Caminha comigo nisso aqui. Suponhamos que o Guto é um funcionário que o valor dele é desafio e qualidade. O que para ele é importante? Resolver. O que está sendo feito, se está com qualidade ou não, não importa. Mas isso é um valor. Se a garrafa tem que ir limpa, porque ela precisa de ter qualidade, para o outro que não carrega esse valor, não importa. O que importa é a garrafa aí. Se ela está limpa, se ela está suja, se ela está passando no controle de aprovação ou não, ela tem que ir. Só que o valor da empresa é o quê? Qualidade. Aí vem alguém que carrega esse valor e diz: quem foi que colocou essa garrafa suja aqui? Aí um olha para o outro. Quem foi? Você viu? Aí eu, fui eu, pô. O que tem de errado na garrafa? O que tem de errado na garrafa? Olha aí, meu irmão, o que tem de errado aqui? O que tem de errado aí? A garrafa não era para estar lá? Eu não coloquei a garrafa? Mas o que tem de errado nela aqui? A garrafa está suja. Mas daí tu quer o quê? Tu quer que eu faça o quê? Eu tô cansado, pô. Fiz serão ontem, fiz hora extra ontem. Saí atrasado na hora do meu almoço. Não tirei a hora de almoço toda. Tu ainda quer que eu fique limpando da garrafa? Aí ele vai, toma uma advertência, passa no DP, assina lá uma advertência linda e bela e vai para casa. Por quê? Porque não soube se comportar com algo que é estabelecido pela empresa. Qual é um dos valores? Qualidade. Você está entendendo? Admita o erro. Se você começar a entender coisas simples, como nós estamos falando aqui, não vai mudar só dentro da sua casa, vai mudar toda uma realidade. Avivamento é isso. Você precisa entender o seguinte, e aí eu termino que não temos tempo. A terceira coisa, você precisa entender a regra do concordo e discordo. Diga comigo, eu vou entender a regra do concordo e discordo. Porque lá atrás nos valores, você precisa entender o que é aceitar e entender. Então eu entendo, mas eu não sou obrigada a aceitar. Eu entendo isso. Alguém entende esse comportamento de ter colocado a garrafa suja, mas ele não é obrigado a aceitar. Você vai ter que refazer. Tá para nascer um encarregado que vai me mandar fazer de novo. Não vou fazer. Vai para a rua. E aí? Fica desempregado. A culpa é de quem? Bolsonaro. A culpa é de quem? Da sua mulher. E quando você chega em casa, você está com 10 pedras na mão. O que a tua mulher tem a ver com isso? Com a tua atitude errada lá dentro da sua empresa. Você está entendendo? Então, quando a gente começa a olhar a vida dessa forma, preste atenção aqui, tudo muda. Seu testemunho muda dentro do seu trabalho. Sua forma de agir com as pessoas muda, você se torna alguém mais maduro, equilibrado. Você é alguém que começa a ver a operação de Deus nas coisas simples, porque você começa a viver transformação na sua vida. E aí as pessoas falam assim: nossa, a Luna está tão diferente. Nossa, a Isa está tão diferente. Nossa, fulano está tão diferente. Por quê? Porque começamos a admitir os nossos erros. Então, por que as coisas possam ser que estejam tão difíceis para você? Porque você entende e aceita quando não é para aceitar. Você precisa começar a sair hoje para fora dessa situação. Nessa regra você vai entender o princípio. Eu concordo que eu tenho o direito de ficar magoado, com raiva, decepcionado, frustrado ou qualquer outra coisa desse tipo. No entanto, o que vocês precisam entender
é discordar da ideia de que, por causa desse sentimento, você tenha o direito de magoar outras pessoas. Você conhece gente assim? Ele está ferido e fere o outro. Ele está atacado, ele ataca o outro. Ele está nervoso, ele desconta no outro. Ele não está afim, ele coloca a culpa no outro. Então, você precisa entender essa regra. Você pode até concordar com algo que está acontecendo. Eu concordo que você está magoado, eu concordo que eu te chateei ontem. Agora, o que é importante? Nossos filhos não têm culpa. Quem convive com a gente não tem culpa. As pessoas que estão à nossa volta não têm culpa. Por quê? Em lares que isso não funciona, as crianças que sofrem. Porque eu canso de ver de criança sendo chacoalhada, porque a mãe acaba de discutir lá com o marido, ou vice-versa, e desconta na criança. E começa a dar fora em todo mundo. E sai arrancando com o carro igual um maluco, descontrolado, entra no carro. Porque você está magoado, você tem o direito de ferir as pessoas. Possa ser que o que fizeram com você tenha sido algo relevante, mas não justifica você magoar pessoas porque você está magoado. Possa ser que isso não doa mais em você, mas dói em alguém. E se dói em alguém, eu preciso admitir a minha responsabilidade e assumir o meu erro. Então, se você entender isso daqui para frente, tudo vai mudar. Escute. Possa ser que você tente uma vez e não consiga. Continue tentando até que você consiga, porque estamos em desenvolvimento. E desenvolver algo é você tentar várias vezes. Então eu quero te desafiar a, dentro dessa série Avivamento, entender como que vai funcionar a sua casa daqui para frente. Porque você precisa sair daqui hoje com esse entendimento. Por quê? Porque Cristo quer mudar coisas na sua vida. Então, última coisa. Adquira novos hábitos. Isso aqui é tremendo. Um plano novo não é o suficiente para determinar o fim dos velhos problemas. Porque você conhece gente que todo dia tem um plano novo? Não, agora mudou. Não pode. Mudei, está tudo mudado, eu não vou fazer mais, eu não vou mais fazer isso. Aí a pessoa, o outro fica com expectativa. Nossa, agora vai. De repente, o outro que fez a promessa, falha. Por quê? Porque um plano novo não é o suficiente para mudar, para determinar o fim dos velhos problemas. Tem problemas que são velhos, que vêm lá de trás. E um plano apenas não é o suficiente. É o início, mas não é tudo. Por isso que tem gente que só vive prometendo e não muda nunca. Por quê? Porque ele só traça plano, mas ele não tem novas atitudes. Então hoje o que é importante? Substitua os antigos hábitos por novos. Porque não adianta você reconhecer e não substituir. Não adianta você reconhecer e não derramar confiança. Se você não demonstra que hoje você é digno de confiança, como você quer algo novo? Ninguém vai receber aquilo que ele não dá. Se você não derramar, você não tem como colher. Então eu preciso entender hoje, substitua os hábitos velhos. Quais são eles? Faça uma lista. Faça uma lista dos seus hábitos velhos. Eu hoje quero que você saia daqui, domingo que vem, conte um resultado. Faça uma lista dos hábitos velhos. Escreveu os hábitos velhos? Agora o que você vai fazer? Você vai substituir por hábitos novos. Como é isso? Se eu gritava, eu não vou gritar mais. Se eu mentia, eu não vou mais mentir.
Se eu me atrasava ou se eu aborrecia alguém por causa dos meus atrasos, eu vou me esforçar. O que é importante para alguém que está num processo de construção é que o outro veja pelo menos que ele está tentando. Está comigo? O que é importante é que você veja no outro o esforço que ele está fazendo para se tornar alguém melhor. O que aborrece o outro é quando ele vê você todos os dias contando a mesma conversa fiada e não vê você mudando nada. Tudo bem, não vou gritar mais com você. Amanhã grita de novo. Tudo bem, não vou fazer você passar vergonha mais em público. Amanhã, quando ele está na frente dos amigos ou vice-versa das amigas, faz você passar uma vergonha te dando um fora. Tudo bem, não vou te deixar para trás. Eu vou esperar você para irmos juntos para qualquer lugar. O que ele faz? Você está demorando demais. Vai andando na sua frente e te deixa para trás. Hábitos novos. Quem se atrasa muda os hábitos de atraso. Quem é acelerado demais muda o hábito da aceleração. Quem é ignorante demais aprenda a não fazer ignorância. É simples. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu entendo que muitas das vezes tem muito daquilo que eu não gosto no outro em mim. Eu nunca estive diante de tantas pessoas que cobra tanto dos outros aquilo que ele transborda. Ele é falso e quer que o outro seja honesto. Ele mente e quer que o outro seja verdadeiro, porque ele quer exigir do outro aquilo que nem ele tem coragem de praticar, minha gente. Ele quer que o outro derrame, abra um tapete vermelho para ele passar, porque ele precisa ser amado, mas ele mesmo não tem coragem de dizer para o outro que eu te amo. Então nós precisamos entender o seguinte: se queremos, damos. Temos que dar. Eu tenho aprendido isso todos os dias. Se você quer receber, do outro dê. Diga comigo e assim eu encerro. Se eu quero receber, eu preciso dar. Se eu quero amor, eu preciso dar amor. Se eu quero verdade, eu preciso ser verdade quando ninguém está vendo. Se eu quero que alguém me respeite, diga comigo, eu preciso respeitar o outro quando ele não me vê. Porque eu vou dizer algo para vocês, que eu sempre falo isso aqui para os anciãos. A autoridade no mundo espiritual não se conquista quando você impõe ao outro aquilo que você diz que ele tem que fazer. A autoridade no mundo espiritual, ela é conquistada quando você diz para o outro o que ele tem que fazer, mas que você já cansou de praticar quando ninguém vê. Tem muita gente querendo justiça, mas ele não é justo. Tem muita gente querendo santidade, mas ele não é santo. Então hoje eu vim aqui chamar a sua atenção para quê? Para você entrar em um melhor tempo da sua vida. Porque avivamento é isso, de dentro para fora. De dentro para fora. Eu quero que você se coloque.